Olá, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá, meus queridos alunos. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós vamos falar dos agrossistemas. Primeira coisa, vamos falar da agricultura. A agricultura é aquela atividade de cultivo de plantas que tem alguma serventia para o ser humano. Então, toda vez que o homem pratica o plantio e esse plantio vai lhe servir em algum momento para o seu abastecimento ou para a venda, essa atividade é chamada de agricultura, tá? Essa atividade, ela é uma atividade própria do setor primário da economia. A agricultura, ela tem sistemas, né? Então nós podemos observar o sistema intensivo. O que é o sistema intensivo? A agricultura intensiva é aquela agricultura que utiliza alto nível tecnológico, né? Ela é desenvolvida em grandes propriedades, essas propriedades são monocultoras, o objetivo é a venda. Então, essa agricultura intensiva, ela, ela tem uma produção muito grande e o principal objetivo dela é a venda. Já a agricultura extensiva, também chamada de agricultura de subsistência, ela já é desenvolvida em pequenas propriedades, né? Ela já é policultora, ou seja, desenvolve vários gêneros agrícolas. Por que ela desenvolve vários gêneros agrícolas? Porque essa agricultura, como o nome já diz, subsistência, ela serve também para o abastecimento das famílias dos agricultores. Então, eles não podem desenvolver a monocultura, um único gênero, se não plantasse batata e comer só batata. Então, eles desenvolvem vários gêneros, é a policultura, porque o que vai ser comercializado é só aquilo que é excedente, ou seja, aquilo que sobra. O principal objetivo é abastecer a família. Então ela usa a mão de obra familiar em pequenas propriedades, não usa os recursos da Revolução Verde, né, como maquinário, pesticida, fertilizante, tudo isso é utilizado lá na agricultura intensiva. Na extensiva é praticamente zero de tecnologia. Então vamos para a agricultura itinerante. A agricultura itinerante, ela é uma agricultura tradicional, assim como a de subsistência. A diferença é que os agricultores, para limpar o terreno, eles ateiam fogo, né? Então a agricultura itinerante, que aqui no Brasil é chamada de roça, os agricultores ateiam fogo para limpar o terreno e acreditam que aquelas cinzas seriam adubo para as terras. E logo logo essas terras acabam perdendo essa capacidade de produção, porque os agentes decompositores vão sendo destruídos e ela vai ficando infértil. E logo logo eles perdem essa capacidade de produção. A agricultura de jardinagem, né? Ela é amplamente utilizada na região da Ásia, principalmente ali no Japão, né? Eles fazem algumas barreiras, né, para o acúmulo, por exemplo, na risicultura, que é o plantio de arroz, para que a água fique acumulada, e ali desenvolvem. Tá? É uma técnica artesanal de desenvolvimento agrícola, uma técnica amplamente utilizada no continente asiático. A agricultura de terraceamento, ela tem como objetivo frear a ação da erosão. Então você faz a plantação num sistema que nós chamamos de curva de nível. Então a água, quando corre pelo terreno, com essa escadinha, ela vai perdendo a sua força e perde a sua capacidade de erosão. Então essa técnica é utilizada em terrenos acidentados ou com baixa ou média declividade. A presença da declividade vai plantar? Planta em curva de nível para evitar a erosão. O plantation, né, foi uma técnica introduzida aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, como em todos os lugares em que os colonizadores desenvolviam a agricultura, em que eles organizavam as terras em grandes propriedades monocultoras, utilizavam da mão de obra escrava
e produziam com o objetivo de abastecer o mercado externo. Então, isso é o plantejo, sistema agrícola desenvolvido em grandes propriedades, monoculturas com mão de obra escrava com o objetivo de abastecer o mercado externo. Então essa é a característica do plantejo. Agora, meus queridos, a pecuária, né? A pecuária, ela corresponde à atividade de criação e reprodução de animais com o objetivo de subsistência, venda ou abastecimento da indústria. Então, criou animais e está desenvolvendo a pecuária. E assim como a agricultura, a pecuária ela também é dividida em intensiva e extensiva. A intensiva, os animais são confinados em galpões, tem tratamentos veterinários, tem uma alimentação balanceada, eles são confinados em espaços pequenos e assim rapidamente chegam ao peso do abate. Já a criação extensiva é que predomina no nosso país, principalmente para bovinos, né? É uma criação que os animais são criados soltos e se alimentam de pastagem, tá? Não tem tratamento veterinário, ou seja, eles são criados em espaços grandes. Essa criação extensiva faz com que os animais fiquem musculosos de tanto andar de um lado para o outro e com isso a sua carne ela fica um pouco mais dura. Agora nós vamos falar do espaço agrário brasileiro, o capítulo seguinte. Então, gente, o espaço agrário brasileiro, como eu posso colocar para vocês, ele é bastante conflituoso, tá? Ele é marcado por grandes concentrações de terras, como você olha para o Nordeste, você tem menor concentração de terras quando você olha para a região sul do Brasil. Tudo isso está relacionado à forma com que ele foi ocupado. Dentro do nosso espaço agrário, nós temos a questão da reforma agrária, né, que é a reorganização das terras do campo. Existe um grupo reivindicando por isso. Em contrapartida, nós temos as terras ociosas. Que são terras ociosas? São terras que estão esperando a valorização para que venham a ser vendidas. Ou seja, elas estão paradas, elas não são utilizadas nem para agricultura, nem para pecuária. Os donos deixam paradas para vender após a especulação imobiliária. Então, nosso sistema agrário, né, nosso espaço agrário, apesar de grande importância na economia do país, ele é bastante conflituoso. Nós vamos falar agora do agronegócio. O agronegócio é a atividade do campo em que o produtor rural ele cuida de todo o processo, ou seja, desde a produção, a negociação até a venda. Ele seleciona lá, no caso da agricultura, semente, no caso da pecuária, os animais vão ser comercializados, eles criam ou cultivam, negociam o melhor preço e vendem, ou seja, eles cuidam de todo o processo. E o principal objetivo do agronegócio hoje é a exportação, tá ok? Por que exportação? Porque a exportação ela dá um lucro maior pelo fato de ser vendida a dólar. Agora nós vamos falar da questão fundiária do Brasil. Estrutura fundiária é a forma como as terras do campo são organizadas. Então nós temos áreas que têm um equilíbrio na distribuição, como você tem na região sul. As terras foram divididas em pequenas e médias propriedades. Então isso você reduz o número de pessoas sem terras. E existem as áreas concentradas, ou seja, as terras que foram divididas em grandes propriedades. Então se você divide em grandes propriedades, grande parte da população não recebe. Isso gera uma concentração de terras. E com a Revolução Verde, o que foi a Revolução Verde? O aumento de capacidade de produção no campo, através dos insumos agrícolas, os pequenos proprietários eles acabavam não tendo capacidade financeira de comprar os insumos, né? Contraíam dívidas e acabavam vendendo suas fazendas para os grandes proprietários, que tiveram suas terras aumentadas. Então nós estamos passando num processo de aumento da concentração de terras no Brasil.
A lei de terras, né, ela é uma lei de 1850 e ela mudava, né, a forma de obtenção de terra no Brasil. A partir de 1850, só poderia obter terras aqueles que comprassem do governo, ou seja, o governo ia tomar posse de todas as terras e só teria terra se aqueles comprassem, não teria mais doação, ocupação dessas terras. Sendo que, se você for parar, nós vivemos num grande momento. Nós tivemos um longo período de trabalho escravo do Brasil. A maior parte dos trabalhadores eram escravos. Como é que eles poderiam comprar as terras? Então, com a lei de terras, as terras começaram a ser concentradas nas mãos daqueles que já eram os senhores titulares pela coroa portuguesa. Então, a lei de terras ela não minimizou a concentração de terras. Não, ela só oficializou. Porque só poderia comprar terras que tinha dinheiro. E os escravos não tinham dinheiro. A grande massa trabalhadora trabalhava de forma escrava. Então, com esse problema que veio ocorrendo desde o período da formação das leis de terras, a grande concentração na mão daqueles que têm grandes propriedades e muitos não usam, né, na casa das terras ociosas, que foram feitos passo a passos para a reforma agrária, né? Então nós temos a formação, né, de uma evolução de conquistas, né, de manobras para se conseguir terras, pressionando o governo. Nós vamos ter a pastoral da terra, o INCRA. Então são movimentos que vão surgir para fazer pressão ao governo. Mas o mais famoso é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tá? Esse movimento do MST, ele vai pressionar o governo para realizar a reforma agrária. E o que seria a reforma agrária? Reforma agrária seria uma reorganização das terras e do campo de forma mais justa, tá? Então isso que é a reforma agrária. Então existe uma pressão do governo ao governo, né, por um grupo chamado MST, que ele reivindica a reforma agrária. Aí eu pergunto aos senhores, será que só a reforma agrária iria ser o suficiente para resolver o problema do campo? Hoje não. Por quê? Porque hoje, para plantar, eu preciso de tecnologia. E se o governo só der as terras, vai entrar no caso daqueles pequenos e médios proprietários que contraem dívidas, né, porque pegam o dinheiro emprestado com os bancos, oferecem as terras como garantia de pagamento, não conseguem plantar o suficiente, porque não pegam tanto dinheiro assim, acabam vendendo as suas terras e migrando para a cidade. Então o governo, além de oferecer as terras, deveria subsidiar a produção. O que seria um subsídio? Um financiamento da produção, ou seja, passar dinheiro a juros baixos para ele comprar maquinário, sementes selecionadas, pesticidas, entre outros insumos oferecidos pela Revolução Verde. Agora, dentro da questão de terras aqui no Brasil, nós temos alguns personagens, né? Nós temos os boias frias. Quem seriam os boias frias? Os boias frias são trabalhadores temporários que trabalham com pagamento de diários. Geralmente migram para o campo no período de colheita, né? Fazem aquela migração sazonal chamada de migração de transumância. Agora, nós temos dois que vivem em conflitos, os poceiros. Os poceiros, eles são donos das terras, porque estão ali há muito tempo, mas não têm o título de propriedade. Aí vem os grileiros. Quem são os grileiros? Grileiros são falsificadores de documento que pressionam os grileiros, que pressionam os poceiros para sair de suas terras. Então esses grileiros usam a técnica do grilo, por isso chamam de grileiros. Botam numa caixa o documento falso, botam o grilo ali, o grilo vai roer aquele papel, vai fazer fezes, vai ficar amarelado com aspecto de velho. Como grande parte dos poceiros são analfabetos, apresentam aquilo ali e reivindicam a posse do território e expulsam esses poceiros. Sendo que hoje os poceiros estão enfrentando os grileiros. O grande problema é que os grileiros vêm acompanhados muitas vezes de jagunços.
Jagunços são homens armados que são contratados para proteger as terras. E no caso da ação dos grileiros, eles são acompanhados dos jagunços também. Os empresários são os latifundiários, são os donos de grandes empreitadas na área do campo, né? E nós temos também os gatos. Quem são os gatos? Os gatos são aqueles responsáveis por recrutar a mão de obra que vai trabalhar nas terras dos empresários, que são os latifundiários. E nós temos os peões. Os peões são os trabalhadores agrícolas que trabalham com baixa remuneração. Tá? Muitas vezes, ao serem recrutados pelos gatos, eles são levados, por exemplo, o gato chega lá na região Nordeste, lá no sertão nordestino, quem quer trabalhar? Bota todo mundo no caminhão que quer trabalhar e leva lá para o meio da floresta amazônica. Chegando lá, o cara vai trabalhar e diz... Aí ele é informado que ele tem que pagar o transporte, a alimentação, a moradia, a ferramenta. Então o salário dele, como é baixo, ele nunca consegue pagar a dívida. Ele vive um escravo por dívida. Essa famosa escravidão por dívida. Tá? Então os peões muitas vezes, não são todos, tá? Não são todos os gatos que levam os peões para a escravidão por dívida. Mas muitos dos peões são colocados no sistema de escravidão por dívida. Então tem que pagar todo o processo do translado e mais alimentação e ferramentas. E como eles têm um baixo salário, muitas vezes não dá. Então, meus queridos, chegou a hora de vocês fazerem os exercícios desses dois capítulos, os agrossistemas e o espaço agrário brasileiro. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.